Continuando nossa disciplina de máquinas, na aula passada a gente viu o funcionamento da máquina síncrona. Nós vimos também os três tipos de excitatriz, como cada um funciona. E agora a gente vai ver um pouquinho de gerador síncrono. Em primeiro lugar, eu quero trazer a fórmula pela qual nós calculamos a tensão produzida. Se eu tenho um gerador síncrono, a tensão produzida é dada pela constante 4,44 vezes a frequência, vezes o fluxo, vezes o número de espiras, vezes uma constante kW. Perceba que a frequência ela vai entrar lá na nossa fórmula de eletromagnetismo da tensão induzida, que é a variação de fluxo, que está vista aqui, dividido pela variação do tempo, que é a frequência. E o número de espiras, que está lá na mesma fórmula. Número de espiras, variação de fluxo pela variação do tempo. Além disso, nós temos essas duas constantes aqui, ok? Sendo kW o fator de enrolamento. Enfim, se a minha máquina síncrona for um motor, ele vai funcionar em sincronia com a rede. Se ele perder a sincronia com a rede, ele pode parar, inclusive mesmo conectado à rede elétrica, ele não tem torque para voltar. O motor síncrono, inclusive, ele não tem torque de partida, como está claro bem aqui. Ele só funciona em sincronia com a rede. A rede elétrica ela vai produzir o campo magnético girante a qual o ímã do rotor vai tentar acompanhar. Se ele não tem torque de partida, eu preciso de um mecanismo especial para a partida do motor. O mais comum é uma bobina auxiliar, que é como se fosse um motor de partida, mas é uma bobina típica de um motor de indução no rotor do nosso motor síncrono. O que acontece? Essa bobina vai funcionar, vai fazer o motor como se ele fosse um motor de indução começar a girar até atingir uma velocidade próxima da velocidade síncrona. Aí, a partir daí, o ímã vai conseguir acompanhar depois a velocidade do campo magnético girante e aí a bobina de indução ela deixa de ter corrente e o motor funciona só como motor síncrono. Quando a gente estiver estudando o motor de indução, você vai entender um pouquinho mais claramente por que a bobina para de ter corrente imediatamente. Uma outra opção de partir a máquina síncrona é com um inversor de frequência. No caso do inversor de frequência, você gera a frequência que você quiser. Então, você vai partir o motor com uma frequência extremamente baixa, que aí o ímã acompanha. Você vai subindo a frequência lentamente, o ímã vai acompanhando, até que você atinja a frequência que você quer que ele funcione. Isso tem uma grande vantagem que você pode controlar a velocidade do motor síncrono. Ele vai funcionar na velocidade que você quiser. Se você quiser que ele funcione em 1000 RPM, você vai mudar a frequência até ele atingir 1000 RPM. Você quer que ele vá para 2000, você dobra a frequência. E assim por diante. Tanto que a mesma fórmula que a gente já viu em gerador, ela continua aqui. Uma das principais características do motor síncrono é se eu controlar a corrente do rotor, eu controlo o fator de potência dele. Lá no nosso gerador, eu controlo a tensão produzida por ele através do controle da corrente de campo. No motor, essa corrente de campo ela vai indicar o meu fator de potência. Veja que eu tenho várias curvas para várias cargas. Essa curva aqui é para 100% da carga. Se eu botar a quantidade certa de corrente, a corrente de armadura, ou seja, a corrente fornecida pela fonte, ela vai ser a mínima possível, porque meu fator de potência é unitário. Se aumentar essa corrente de campo, veja, movendo para a direita, o que vai acontecer? A minha corrente de armadura ela sobe com um fator de potência capacitivo, ou seja, a corrente do motor vai ficar adiantada em relação à da fonte, a corrente de armadura. Se por outro lado eu reduzir a corrente de campo, eu vou atrasar a corrente de armadura, ela vai ficar atrasada em relação à fonte. Portanto, eu tenho um fator de potência indutivo. Veja que isso vale para qualquer faixa de carga. Se eu tiver com 75% da carga, a corrente nominal é menor. Se eu aumentar a corrente de campo, o fator de potência sobe. Se eu reduzir a corrente de campo, o fator de potência... Desculpa, não é que o fator de potência sobe. Ele vai cair sendo capacitivo.
Se eu reduzir a corrente de campo, o fator de potência cai, só que indutivo. Comparando com o motor de indução, o motor de indução ele tem vantagens e desvantagens. A primeira e mais óbvia é que eu controlo o fator de potência. Enquanto o motor de indução, o fator de potência dele para determinada carga muda muito pouco, se você mudando algum aspecto da fonte, que é um pouco mais difícil, no caso do motor de indução, apenas ao alterar a corrente de campo, eu consigo alterar o fator de potência. Então, se você tem, por exemplo, uma indústria com vários motores de indução, você colocar um motor síncrono, você pode usá-lo para, além de realizar o trabalho dele, compensar o fator de potência indutivo dos demais motores, gerando fator de potência capacitivo. Geralmente, para equipamentos muito grandes ou para equipamentos muito lentos, né, que precisa de muitos polos, o motor de indução, o motor síncrono, ele tende a ser mais barato. Eles perdem menos rendimento em carga parcial do que os motores de indução. Geralmente os motores de indução, se você fugir da faixa ideal dele, o rendimento dele cai rapidamente. O motor síncrono demora um pouco mais, a curva é mais suave. Outra vantagem é que em baixas velocidades ele tende a ser menor do que o motor de indução. Mais uma vez, o motor de muitos polos. O motor síncrono de muitos polos, geralmente, ele é mais leve do que o motor de indução com muitos polos. Agora as desvantagens. A primeira é que ele não tem torque de partida. Então, eu posso usar o inversor de frequência, só que se eu usar o inversor de frequência, eu também posso usá-lo no motor de indução, provavelmente com outras vantagens. Eu posso ter uma bobina de indução, mas se eu fizer uma bobina grande o suficiente para ela partir com carga, muito provavelmente o motor vai ser desnecessariamente caro. Então o que nos resta geralmente é botar uma bobina de partida e partir o motor sem carga. E aí não é toda a situação que você pode ter um motor que parte sem carga. O exemplo que eu gosto de dar é o elevador. O elevador ele não vai partir sem carga, né? Geralmente você coloca tudo que tem que botar dentro do elevador e aí ele parte, o motor. Eu preciso da corrente contínua no rotor para fazer a excitação. Outra desvantagem, ele não tolera muito bem perturbações. Imagine que o motor está funcionando, a tensão cai durante 1 segundo ou 2. Durante esse tempo que a tensão cai, eu deixo de ter torque e, dependendo da carga, o motor pode perder rotação suficiente para ele não conseguir mais estabelecer sincronia com a rede. Outro tipo de perturbação são vibrações. Imagina que a carga varia muito rapidamente. Ou que o motor sofre uma vibração externa. Por exemplo, alguém bate na máquina onde ele está conectado, onde ele está funcionando. Essa carga pode alterar, essa batida pode fazer com que a velocidade altere e ele perca um sincronismo. E essa última aqui, que eu acho que já não é mais tão atual, o controle e a automação não é tão simples. Hoje em dia, com sistemas microprocessados, isso já não é mais uma desvantagem tão evidente. Para finalizar essa aula de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução dos geradores síncronos. Os geradores síncronos eles são muito utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, normalmente, carros e caminhões eles têm um gerador que a gente chama inclusive de alternador, que ele quem vai fornecer energia para os sistemas do carro, barra caminhão, barra ônibus, e ele quem vai carregar a bateria. Eles substituíram os dínamos. Os carros antigamente eles tinham dínamos, que é um tipo de gerador de corrente contínua. Hoje não, hoje praticamente todos vêm com alternadores. A gente continua esse assunto na próxima aula.